Esse é um daqueles vídeos que eu ligo a câmera, eu sei que a maioria aí gosta, ligo a câmera e vou falando, né? Normalmente eu tenho uma frase na cabeça para poder falar. São 3h40 da manhã, do sábado pro domingo. Esse vídeo tá saindo aí no domingo cedo. E já é dia 3 de julho, mas para quem não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Bem, eu acho que obviamente todo tricolor ainda tá com um pouquinho na cabeça no sábado. E normalmente eu começo a falar, né? Enfim, o que eu falo de ligar a câmera e começar a falar é porque eu tenho uma frase na minha cabeça e vou desenvolvendo a partir dela. O sábado foi um dia especial para todo torcedor do Fluminense. Desde aquele que pouco liga pro time, desde aquele que, assim, acompanha muito pouquinho e tal. É tricolor e tal, porque o pai era, mas acabou não ligando tanto e tal. Até mesmo aquele mais hardcore de todos de acompanhar, né? Bem, eu vou até dar um pause aqui que eu vou corrigir um erro que eu fiz quando começando essa gravação aqui. Quem tá vendo agora percebeu uma diferença aqui atrás, né? A camisa tava do jeito que eu tinha deixado ainda após a análise pós-jogo. E bem, assim, vamos lá, voltando, né? Sábado foi um dia especial pro torcedor do Fluminense e novamente, também para todo mundo que acompanha o futebol brasileiro. A quantidade, de fato, tá, eu realmente não esperava a quantidade de pessoas, mesmo de torcedores de outros clubes. Não vi de rivais ainda, mas acredito que vou acabar vendo, daqueles que são um pouquinho mais lúcidos e tal. Mesmo que seja uma brincadeira, eu acho que nesse momento a brincadeira ela é até mais sincera do que um elogio protocolar ali de não, respeitamos muito o jogador Fred, etc. Até uma brincadeira tipo assim, finalmente não vai mais fazer gol em mim. Enfim, até brincadeiras de reconhecer que esse cara tá indo embora, assim. E aí é engraçado, porque qual é a frase que tá ecoando na minha cabeça? Fred vai se aposentar no dia 9. Nada mais emblemático do que isso, certo? Não, errado. Teve algo mais emblemático do que isso. Por exemplo, o fato de Fred ter... Não gosto muito desse termo específico, mas ter exorcizado, acho que talvez a melhor palavra seja, uma que tá na moda aí, seja ressignificado o dia 2 de julho pro torcedor do Fluminense. Durante o dia, na verdade eu não cheguei a ver muito durante o dia, né, mas vi após até o jogo do Fluminense mexendo no celular, torcedores de outros times, enfim, até colegas meus mesmo que torcem pra Vasco, pra Botafogo, compartilhando lá o vídeo da LDU, né, que a LDU sempre posta, que hoje faz 14 anos que eles foram campeões da Libertadores e, enfim, se você não tinha pegado ainda a referência, a final da Libertadores de 2008 foi no dia 2 de julho, o jogo do Maracanã. E essa data sempre teve um significado estranho, assim, né, pra gente, né, e eu falo especificamente pra mim. De início eu não queria acreditar quem tinha perdido aquele título, passei alguns anos reassistindo, né, quase numa sessão de tortura, reassistindo aquele jogo, e não é... Nossa, Gabriel, você gostava de rever pra sofrer? Não, era mais, tipo assim, de ficar olhando e falando assim, meu Deus, nesse momento aqui, esse momento aqui poderia ter... E às vezes até de me imaginar, se eu tivesse ido naquele jogo, não era muito novo, morava longe, se eu tivesse podido ir naquele jogo e dar um grito pro Fernando Henrique de todos os lados, que os jogadores da LDU iriam bater o pênalti pra ele poder pegar, enfim, aquelas imaginações de criança, de adolescente já nessa época. E durante muito tempo essa data foi representada e foi representada ao tricolor por isso. É óbvio, a gente não ganhou uma Libertadores ainda e obviamente nunca vai ganhar no dia 2 de julho, até pelas datas da Libertadores hoje em dia. E a gente precisa disso, é algo que é uma ferida que está aberta ainda. Mas se a ferida da Libertadores está aberta, a ferida do dia 2 de julho cicatriza. Toda vez que alguém, enquanto rivais estiverem mencionando no dia 2 de julho a derrota do Fluminense para a LDU, e, pra você dar um parênteses aqui, acho muito engraçado quando times que sequer chegaram às semifinais aí na era moderna, nunca fizeram uma campanha minimamente interessante e destacada na Libertadores, zoam essa parada da LDU, né? Eu confesso que acho
acho até meio constrangedor, de certa forma. Pessoas que, de repente, nunca viram seu time ser campeão de alguma coisa fora do Rio de Janeiro na sua vida inteira, mesmo tendo a minha idade, zoando essa coisa. Mas, enfim, segue. Fechou o parênteses. Então, se a ferida da Libertadores segue aberta, a ferida do dia 2 de julho, pra mim, cicatriza. O jogo de Fred, o roteiro, como acontece o jogo, o bom público no Maracanã, somado à grande partida do Fluminense, 2 gols de Germancano, sem dúvida nenhuma, o bastão do corredor ali, né? Do corredor Fred passando ali pro Germancano, tá muito em boas mãos. 24 gols, artilheiro do Brasileirão nesse momento, 2 gols dele. Maracanã em êxtase, entra Fred com visão dupla, faz o gol, explode o Maracanã todo, enfim. E nem entrevista, volta olímpica, foto, e ele tenta ir pro meio da torcida, e choro pra cá, choro pra lá, e volta, enfim. Tudo isso, esse roteiro perfeito do sábado, pra mim exorciza, ou ressignifica o que é o dia 2 de julho pro torcedor do Fluminense. E não era só isso que eu tinha a dizer, né? Era essa questão da ressignificação do dia 2 de julho. A gente vai ser sempre lembrado, não sei ainda como o Fred vai encerrar a carreira, mas no dia 2 de julho de 2023 a gente vai estar lembrando do que Fred fez nessa data do dia 2 de julho de 22. De como ele... assim, desde a década de 60 ou de 50 que a gente não ganhava por 4 gols de diferença do Corinthians. Foi um 5-1 naquele resultado. Mas gol de 4-0 do Corinthians. Ah, Gabriel, mas era o reserva. Cara, você lembra que o Fla-Flu do Creu era um Fla-Flu de reservas? Normalmente não, né? Até um ou outro aí fala, pô, eu lembrava. Mas só o mais maníaco, o mais maluco. Não, a gente não lembra. O que fica pra história, fica pra história. E esse 4-0 fica com esse gol de Fred, a explosão da torcida e todo o comportamento. E é interessante que... como a gente vê a história, eu tenho um vídeo aqui no canal, antes de Fred ter voltado ainda pro Fluminense, né? Esse vídeo acho que é de 2000... Acho que ele é de 2018, ali de julho, agosto de 2018. Procura aí, top 5 maiores ídolos do Fluminense, Raiz Tricolor, já fiz o vídeo. Tem muito vídeo, pra quem é público novo aqui do canal, tem muito vídeo de lista bom aí, tá? Que dá pra você assistir tranquilamente, é vídeo interessante, legal mesmo de assistir. Que estão lá atrás, né? E lá eu falava sobre o top 5 ídolos e eu colocava Fred à frente de Castilho. Mas pontuando ali algumas coisas e tal, e de que a memória de Fred ia ficar mais viva até pelas imagens, etc. Enfim, eu pontuo muita coisa lá. Só que Castilho sempre teve um grande trunfo. E eu acho que Fred conseguiu esse trunfo, assim, agora com o torcedor do Fluminense. Castilho sempre ficou marcado por um jogador que arrancou o dedo pra jogar no Fluminense, né? Amputou o dedo. Fred jogou no Fluminense praticamente sem enxergar de um olho. Ele mesmo fala ali no final do jogo, ele não era, se fosse um jogo normal, ele não era pra estar jogando. Ele não era pra estar atuando ali, o olho, acho que o esquerdo dele, né? Visivelmente, naquelas informes que o Fluminense foi fazendo no Twitter, visivelmente sobre parcial de ingresso pro jogo contra o Ceará, visivelmente o olho dele tava mais caído, esquerdo, ele tá com problema nisso mesmo. Visão dupla, né, se eu não me engano, tem um nome exatamente de diplopia, alguma coisa assim. E ele brincou, né, que ele viu 3 bolas ali, ele escolheu uma e chutou e acabou saindo o gol. A gente vê o futuro repetir o passado, né, vê o presente, repetir o passado e mover para um novo futuro. Fred tem o seu... mais que essa palavra tenha ficado muito errada ultimamente, mas o seu mito para poder ser chamado de seu, né? O homem que daqui a 40 anos, obviamente com mais imagens, com mais documentação do que na época de Castilho, o homem que, enxergando apenas de um olho, entrou e fez um gol pelo Fluminense na sua pré-despedida. E para encerrar aqui, 2 coisas. A primeira é engraçado, porque todo mundo lutou pelo ingresso do jogo contra o Ceará e vai ser um jogo especial, de qualquer forma vai ser um jogo especial. Mas todo mundo lutou pela cereja do bolo e, pô, cereja pequenininha ali, né, nem dá pra sentir tanto gosto. A massa do bolo, que era o jogo contra o Corinthians, sobrou ingresso na Oeste e na Norte.
Às vezes a gente arruma tanta questão e etc. E às vezes, tipo, o momento mais legal, óbvio, um momento emocionante, quando será, com certeza vai ser uma festa sensacional do Fluminense também, da torcida. Mas talvez o ápice tenha sido alcançado tanto pelo gol dentro de campo, pelo 4-0, por todo o contexto da situação, tenha sido alcançado até no dia 2 de julho. E o segundo ponto é que eu gravei, eu não costumo gravar com essa camisa parece um balão, né? Parece um balão com essa camisa, que ela é, acho que é 3GG. Tem a camisa com autógrafo de Fred. Em 2020, quando eu sorteei umas camisas autografadas, eu entreguei lá pra assessoria do Fluminense. Cadê o autógrafo de Fred? Tá aqui. Eu entreguei pra assessoria do Fluminense pra poder autografar e, obviamente, pedi uma... né? E detalhe, eu comprei as camisas, sempre bom lembrar, tá? Eu comprei a camisa, as camisas, comprei essa daqui, justamente comprei uma gigantesca pra poder caber o autógrafo de todo mundo. E tá aqui o autógrafo de Fred. Tem o autógrafo de Fred nessa camisa de 2020, que foi justamente a camisa da volta dele, né? Enfim, esse vídeo mais só conversando, só falando mesmo, sem roteiro, sem nada. Ser bem sincero, como eu falei, são 3h51 da manhã. Eu só tomei banho, ia vir aqui só pra desligar as coisas no estúdio. Eu falei, cara, vou gravar um vídeo, vou deixar alguma coisa pronta aí pra domingo de manhã. E eu só tinha ideia, enquanto tava lá tomando banho, só tinha ideia desse pensamento. A ressignificação do dia 2 de julho e a comparação da questão do olho com o dedo de Castilho. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo, comenta alguma coisa aí. Até a próxima. Valeu.